Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar na temática do Halloween, do mês do terror. Aqui, não tá sendo vídeo todos os dias, mas tá tendo umas coisas interessantes. E hoje nós vamos falar sobre O Demonologista, a extraordinária carreira de Ed e Lorraine Warren, do Gerard Brittle. Ok? Quase. Esse livro não foi editado, não foi lançado aqui no Brasil, infelizmente. Inclusive, eu dei uma dica para Dark Side Books, que eu geralmente converso com eles pelo Face, e falei, ó, uma boa dica aí pro lançamento. Mas eles vão analisar a ideia. E assim, para quem não sabe, o Ed e a Lorraine Warren, eles são o casal de pesquisadores paranormais, não diria paranormais, mas de eventos e casos sobrenaturais mais famosos dos Estados Unidos. Eles que investigaram casos como o da família Perron, que foi recentemente adaptado para o cinema com Invocação do Mal, com a Vera Farmiga e com Patrick Wilson no papel do Ed e da Lorraine. Eles também investigaram o caso de Amityville, em Long Island, sabe, do filme Horror em Amityville, de 2005, e o caso da boneca Annabelle. Então, como é que é esse livro aqui? Como funciona? Ele é meio que uma autobiografia da carreira deles, mas não autobiografia porque não foi escrita por eles, mas o autor escreveu baseado praticamente em entrevistas que ele mesmo fez com eles. O Ed era o demonologista, eu digo era porque ele já faleceu, e a Lorraine é uma clarividente. Ela é clarividente, eu digo porque ela está viva até hoje. Então, o que acontecia? Eles iam até o local onde estavam acontecendo os fatos sobrenaturais e ela, com a clarividência dela, tentava enxergar os espíritos, tentava fazer contato com esses espíritos, e o Ed, ele entrevistava as pessoas e meio que construía o caso, construía o arquivo, para se fosse necessário um exorcismo, alguma coisa assim, levar até a igreja que liberaria um ritual de exorcismo ou qualquer coisa parecida com o assunto. O livro é muito interessante porque ele, como diz o título, ele é uma explicação dos casos, ele é uma narração dos casos. E durante essa narração, a gente vai tendo uma didática sobre a demonologia em si, sobre vários assuntos relacionados. Por exemplo, eles vão falando sobre o significado real da demonologia, a diferença entre os espíritos humanos e inumanos. Eles falam sobre o processo que um espírito inumano causa numa família, numa casa, alguma coisa assim, que começa com a infestation, com a opressão, e com a possession, a possessão. Então é muito interessante, porque ele vai narrando os casos, e com esses casos ele vai construindo essa didática, ok? Algum dos casos aqui que me chamaram muito a atenção, claro, foi o de Amityville, que, pô, o cara lá, o Ronald DeFeo, matou a família e depois os Lutz foram morar na casa. E ele fala que quando eles foram visitar a casa, os Lutz já haviam fugido e, tipo, a casa tava como se tivesse alguém morando ali dentro, sabe? Que realmente eles pegaram e zarparam com tudo e deixaram tudo lá. Ele fala também sobre ele conta um caso muito interessante sobre uma família que não acreditava nessas coisas e tal, os pais, mas a menina era chegada nessa coisa de ocultismo e os pais, de presente de Natal para ela, deram um livro de invocação ao diabo. E a menina acabou invocando o capetão lá e, tipo, eles foram infestados e, tipo, a casa foi bem louco. E eles falam sobre também os Perron, a história de invocação do mal, tudo aqui nesse livro. E é sobre isso que o livro trata, basicamente. Então, qual a diferença do espírito humano e inumano, por exemplo, que eu aprendi aqui? O espírito humano é uma alma desencarnada, ela pertence a um ser humano e fica num lugar, basicamente, presa naquele lugar ali por algum motivo de assuntos inacabados. E o espírito inumano é um espírito diabólico, um espírito demoníaco que está ali simplesmente para gerar o caos, para fazer mal às pessoas que ali vivem. Os três estados do processo. A infestação é quando, tipo, luzes piscam, barulhos se ouvem, passos, essas coisas assim, para, tipo, mostrar que realmente tem uma presença na casa. A opressão é quando coisas começam a te acontecer para te tentar machucar e tudo mais, para te deixar com a guarda baixa,
pro último estágio, que é a possessão, quando o espírito humano, o espírito diabólico, possui o teu corpo e, tipo, te derrota, assim. Muito louco, né? E o que eu posso dizer mais sobre o livro? Que é simplesmente fenomenal. Assim, eu confesso que eu li esse livro aqui e eu pirei, assim... É um livro pesado, não é um livro fraco, não é um livro, tipo, light. Apesar dele ser um assunto pesado, é uma leitura muito fácil. E assim, eu indico que tem que ter estômago forte pra ler essa bagaça aqui. E sabe, uma coisa que eu lembrei agora, sabe as palestras que eles davam, que aparecem inclusive no Invocação do Mal? Eles falavam isso pra alertar justamente, eles faziam isso justamente pra alertar as pessoas da problemática toda que causava esse negócio de achar que isso é uma bobeira, achar que... fazer brincadeira com isso, tipo, brincar com tabu Ouija e tudo mais, invocação, essas paradas todas, eles faziam pra falar que era perigoso o negócio. Quem se interessou no livro e sabe ler inglês, eu posso estar enviando o arquivo em EPUB, deixa uma mensagem aqui embaixo para mim nos comentários, ou me procura lá no Facebook, João Michels, e me manda o inbox. Ele é uma leitura... como eu disse, tranquila para leitura. Se você tem um inglês de médio, de intermediário para avançado, você já consegue ler esse livro de boa. Claro, tem muitos vocábulos aqui que você não vai saber porque estão relacionados a esse assunto de ocultismo. Então você vai ter que pesquisar muitas vezes no Google, tal, como eu fiz, mas cara, é muito fenomenal, muito legal esse livro, vale muito a pena. Eu queria que realmente todo mundo tivesse a oportunidade de ler e tirar as conclusões por conta própria. A minha conclusão, que eu cheguei lendo esse livro, é que é o seguinte: eu tenho medo. Como eu tenho medo. Digamos, eu nunca brincaria com uma tabu Ouija, eu nunca faria nada desse tipo aqui porque sabe, né? O medo é maior. É isso, gente, que eu tinha pra falar sobre esse livro aqui. Mais um livro fenomenal e maravilhoso que eu li essa semana. A minha primeira leitura no tablet foi cansativa por causa da luminosidade, que eu sou tipo meio cego, né, mas foi tranquilo. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de agradecer aos meus alunos maravilhosos, esplêndidos, awesome alunos, que me deram de presente pela passagem do Dia dos Professores o Desespero, do mestre Stephen King. Muito obrigado mesmo, gente, vocês sabem que eu amo vocês. E, tipo, eu vou citá-los todos aqui. A Karine, o Samuel, a Ana Carolina, a Isadora, o Paulo Henrique, o Maicon, o Aldenir, a Érica, a Paula, o Adilson e a Júlia. Amo! Gente, valeu mesmo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E, tipo, pesquisem, cara. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo do Assombrado, acho que é esse o nome do blog, que tem uma matéria super interessante sobre os Warren pra você dar mais uma olhada lá. E como eu disse, se você quiser o arquivinho EPUB em inglês, pode mandar uma mensagem que eu passo pra você. É isso, gente. Um grande abraço. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir, de compartilhar e tal. De se inscrever no canal se você não é inscrito. E vejo vocês numa próxima. Eu não vou bater com o tablet na câmera porque, né? Mas vai com o livro mesmo. Tchau!